Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Elis Rebouças, com os 2 parafusos a menos e o resto todo solto. E hoje nós vamos falar da pintura em stencil. Mas antes disso, eu vou pedir para que vocês dêem o like de vocês. Caso você ainda está por aqui e ainda não é inscrito, se inscreva e também vai lá nas notificações, né, para que você fique ligado, porque tem muita coisa boa aqui, justamente para que você possa crescer e aprender. Elis, você assistiu o vídeo e não deu like. Sabe o que acontece? Engorda. Então, quando vocês ficarem procurando saber por que está engordando, vem aqui e dá o like que emagrece, tá certo? Pronto, brincadeiras à parte, vamos falar dos nossos stencils. Bem, hoje nós vamos fazer Comigo Ninguém Pode. Como eu sempre falo para vocês, não sei se vocês já me ouviram falar sobre esse assunto, as folhagens que é para se colocar em bolo, a gente não faz em tamanho natural. Por esse motivo que Janaína Cordeiro, né, ela adaptou para mim todo o tamanho dos stencils para que a gente pudesse colocar em bolo, para que a gente possa fazer decoração em bolo. Elis, eu quero muito fazer com biscuit, só que aquelas folhas imensas. Bem, ela também vende para o EVA e é essa que você vai usar. Nesse caso aqui, é sempre voltado para bolo. E para vocês verem, ó, é o 462 esse stencil, já não é mais com esse material, ela tá trabalhando com um material que é até melhor que esse. Foi só para adaptação, mas o efeito é o mesmo, tá certo? Então vocês podem pedir o BC 462. Nós vamos trabalhar com a tinta PVA amarela e branca, sempre fosca. Temos um pozinho aqui, ó, musgo, verde musgo. E aqui nós temos alguns pincéis, que não precisa ser aquele pincel perfeito, aquele pincel caro, não. Pode ser um pincel baratinho, que vocês vão ver que vai dar super certo. E também, ó, temos aqui uns pincéis que estavam velhos, eu tirei a parte de cima e coloquei uma buchinha de prato, ó, cortei e coloquei uma buchinha de prato com uma fita crepe para poder a gente fazer isso. Nos stencils, vocês não têm aquela preocupação de ter de imediato o cortador. Mas eu quero muito cortador. Isso aí, se vocês estão produzindo uma quantidade maior, aí vocês mandam fazer o cortador. Mas por enquanto, eu mesma que trabalho com bastante cliente que compra flores, uso muito pouco, faço muito pouco a Comigo Ninguém Pode. Nós vamos usar também esses boleadores de ferro, é uma das poucas exigências que eu faço, esse boleador de ferro, né? Aí eu tenho o arame número 18, esse daqui tem 20 centímetros, porque Comigo Ninguém Pode é um pouco maior. E aqui eu já abri a massa do biscuit para poder adiantar o nosso processo. Ela já está aberta. Eu tô usando esse verde aqui, mas vocês podem usar um verde mais escuro, né? Se assim for sua vontade, a vontade do cliente. Mas caso vocês não façam, faça com esse e quer escurecer, também tem solução e vocês vão ver isso aqui, tá bom? Só dar uma organizada. Bem, aqui eu vou fazer a maior. Aqui é óleo mineral, que também pode ser vaselina líquida. Sempre coloco aqui em algum pontinho aqui da mesa, da minha bancada. E passo, porque para ela não grudar. Então, eu sempre faço isso aqui. Como vocês podem ver, a gente não precisa de um cortador. É só tirar, tá vendo? Não grudou porque tirou, aí tem os pontos presos. Só vim aqui, tirar esses pontos e tirou, vou fazer uma só, a maior, não precisa fazer a menor. Qual a massa, né? Elis, qual a massa que eu uso? Eu sempre falo a vocês que eu utilizo a massa de biscuit que tiver mais em conta no mercado. E tem várias boas, e todas elas, mesmo sendo boas, já deu trabalho alguma vez na vida. Então, não se prenda a uma marca, e sim a se sair de algum problema, tá bom? Então, ela está assim, ó, grossinha desse jeito.
com uma espessura de 1 milímetro mais ou menos. E eu preciso fazer com que essa massa, ela fique, ó, de uma forma mais maleável. Ou seja, que ela fique fininha a lateral dela. Como é uma folha que ela também não precisa ter aquela parte tão maleável, vocês só vão afinar, baixar aqui. Aqui eu não estou baixando e nem o centro dela, porque aqui a gente vai fazer o trabalho de colocar o arame. O arame nós vamos colocar de um jeito que todo mundo consiga fazer. Então dessa vez aqui, eu quero colocar o arame de uma forma que quem nunca fez consiga fazer. Eu vou colocar aqui um pouco de cola, só um pouquinho, vou espalhar para tirar o excesso dele. E vou posicionar esse arame aqui e vou dar uma afundada nela, tá bom? Vou virar e vou segurar aqui, ó, desse jeito aqui. Essa parte vai ser a parte de trás. Por enquanto tá muito confuso, mas daqui a pouco vocês vão perceber que dá super certo. Então, ó, vocês vão ver essa dobra aqui horrorosa desse jeito e claro e evidente que a gente não vai deixar assim. Então, a gente vai tirando aqui todos os detalhes que está aqui em cima, a gente vai passar a mão. Vai agora, ó, afinar essa parte e segurar. Pronto, chega aqui, ó, vamos tirar o excesso. Vamos tirar o excesso aqui, vamos desmarcar, ó. Vocês percebem que eu tô tirando a marca que tá aqui em cima. Apesar de que a pintura vai cobrir, mas eu faço o mais parecido, né? O mais bonito que possa ficar. O outro lado, a gente volta e arruma também, né? O avesso da planta. A gente arruma também. Bem, feito isso aqui, de imediato, a gente já faz toda a parte da pintura. Só que eu quero mostrar para vocês, ó, que quando a gente boleia, ela cresce um pouquinho, ó. Ela dá uma crescidinha. E aí, a gente dá uma ajeitadinha também, se for o caso. Volta aqui, ó, tira um pedacinho só para poder ajeitar ela, para ela poder ficar mais ou menos do mesmo tamanho, porque logo depois ela vai encolher. Ou seja, esse tamanho não vai ficar, porque o biscrim ele é teimoso. Ele não faz nada que a gente quer, ele vai ficar do jeito dele. Então, aqui está a folha e ela ainda úmida, a gente vai fazer a pintura. Bem, agora a gente vai fazer a parte da pintura, ainda com a peça úmida. Eu vou pegar um pouco do branco aqui. Eu não vou colocar muito. Geralmente eu uso essas caixinhas ou coisa descartável, alguma embalagem descartável, justamente para facilitar aqui nosso trabalho. Aqui do outro lado eu deixo um pouquinho de água, só mesmo para limpar um pouco o pincel, e venho com uma gotinha do amarelo, só mesmo para não ficar um branco, né, tão alvinho, porque ela não é assim. Deixo ela aqui, ó, meio um amarelo, meio que um branco meio que encardido, na verdade. Não sei se essa quantidade vai dar, vou botar um pouco mais. Agora já sujei o pincel, normal, deixa eu pegar do outro lado. Aqui agora dá. E aqui, essa água que tá aqui, ó, eu nem botei lá dentro. É só mesmo uma gotinha mesmo, encostei ali só pra isso. Continuo colocando um pouco do óleo
na parte de trás, justamente para quê? Para quando eu pegar nessa folhagem aqui, ó, ela não grudar. Então, toda vez que vocês forem trabalhar, coloca um pouco de óleo na parte de trás. Então, ó, fez isso, ela vai ficar aqui e vocês agora vão fazer esse trabalho. Eu vou fazer também com a esponjinha, tá bom? Para que vocês possam ver. Então, ó, eu venho fazendo toda essa pintura, que antes a gente fazia isso na mão. A dificuldade era grande, porque nem sempre a gente conseguia estampar do jeito que era. Então, ó, eu vou fazer um pouco com essa e um pouco com a esponjinha, para que vocês possam ver que também, ó, dá super certo. A esponjinha eu prefiro dando batidinha aqui, ó, desse jeito, e aí dá no mesmo. Não tenho pincel nenhum, Elis. Tem bucha de prata que dá e a gente vai fazendo. E é assim que tem que ser a vida. A gente vai colocando o que a gente sabe, o que a gente pode, ó. Quando a gente coloca, na verdade, toda a parte, né, da pintura, ela pegou só um pedaço. Por que pegou um pedaço? Porque eu aumentei muito ela. Então, a gente vem, tira o excesso, dá de novo uma boleadinha aqui e volta a ver aonde a gente vai tirar. Porque o biscuit é diferente do EVA, gente. O biscuit, toda vez que você mexe com ele, ele se movimenta. Então, esse movimento vocês têm que ir vendo se está encaixando direitinho. Elise, eu quero essa parte daqui, o fundo mais escuro. A gente vai dar uma breve ressecada nessa parte de cima e vocês vão ver que dá pra gente fazer o fundo mais escuro. Bem, então aqui, ó, porque às vezes a pessoa acha, eu tenho stencil, pronto, estampei e acabou. Não é assim. O biscuit, ele se movimenta, tem folha que a gente vai precisar pintar depois de seco, tem flores que vai precisar pintar depois de seco, tem flores que vai precisar montar depois. Então, são várias técnicas diferentes. Agora eu quero deixar ela assim, ó, com um pouquinho de babadinho, para que ela fique, ter movimento. E toda vez que acontecer, ó, sair aqui um pouquinho, tesoura, eu tiro, porque ela vai crescendo. Quanto mais você movimentar o biscuit, ele vai expandir. Bem, aqui a gente vai fazer o fundo dele, né, que vai ser um verde mais escuro, e eu vou utilizar esse pozinho aqui. E aí, ó, vocês vêm colocando devagarzinho, assim, desse jeito, e passando um pouquinho por cima do branco. Quando a gente faz isso, a gente dá um realismo, no caso, para a folhagem, né? Ela não vai ficar aquele tom seco, né? Sem vida. Então, aqui, ó, vocês vêm, ó, vão passando. Aqui ainda tá úmidozinho, e úmido mesmo ainda, viu? Totalmente úmido. Aqui a nossa folhagem está úmida, não tá ainda, não tá nem 1% seca ainda. Então, vai fazendo e vai pintando. O stencil, ele veio para facilitar a pintura. Isso não quer dizer que o biscuit vai estar pronto. Não é bem assim, porque na hora de bolear, vocês mesmos viram aqui, ó. Eu tive que fazer o quê? Fazer todo, recortar, bolear, deixar ela fininha. Então, para poder chegar a esse ponto aqui. Então, aí sim que vocês fazem. Vai fazer também do outro lado a pintura, a pintura só com pozinho para dar uma escurecida. Não vou precisar fazer aqui, porque o que eu quero ensinar é vocês estamparem aqui desse jeito. Então, prontinho, é muito prático. E agora vocês vão colocar para secar.
do jeito que vocês querem que a folha fique. Vocês não vão fazer uma só, vão fazer a pequena, vão fazer algumas pequenas, algumas bege, e aí vocês colocam, ó, alguns vocês colocam desse jeito, colocam alguma coisinha para poder dar um movimento, outras vocês já colocam reto mesmo, já na mesa. Outras vocês podem dar uma viradinha para que elas possam ter movimentação na hora que vocês forem fazer o arranjo de vocês no bolo. Bem, concluído a folha, né? Ela fica assim desse jeito, aqui ainda tá úmida, mas é encantador. Presta bem atenção que não dá pra gente trabalhar achando que é uma técnica só para todas as folhagens ou para todas as flores. Cada flor, cada folha tem uma técnica diferente, tá bom? E para isso a gente tem um curso só de stencil, tem aí na descrição do vídeo abaixo, vocês podem dar uma olhadinha, tem um link onde vocês vão lá para o Instagram, onde também a gente faz live 2 vezes na semana. Espero muito que vocês gostem e dê o like de vocês. Gente que não é inscrito no canal, faz a inscrição, ativa a notificação, porque vocês não vão perder nada. Aqui já dá para vender, aqui já dá para comercializar. Então, para colocar nos nossos bolos, fazer um trabalho bacana, vocês têm um trabalho em stencil, que mudou o material, mas a técnica é a mesma, tá certo? Então, conto com vocês, com o like de vocês, tá certo? E até o próximo vídeo, aguardo vocês.